Outra coisa, dentro desse todo planejamento, qual é o tempo e a estratégia que você dedica para os seus relacionamentos familiares e para os seus amigos? Isso tem que estar dentro, tem que estar na conta. Eu acabei de falar do momento do jantar. Sim. O momento do jantar era uma coisa que antigamente era natural que as pessoas exercessem ali o vínculo, discutissem os problemas. Uma pessoa da família que passou por alguma situação mais difícil ali era discutido. Uma pessoa até que cometeu um erro e que está sofrendo com as consequências do erro, né? Mesmo sem passar pano, mas a família ajudava a lidar com as consequências do erro, né? Então, tudo isso é importantíssimo. Nada é mais importante para a nossa felicidade do que a qualidade dos vínculos que a gente forma ao longo da vida. Teve um estudo de Boston, que eu não canso de citar, que seguiu pessoas da década de 30 até hoje. Lógico, algumas faleceram, seguiram as famílias também. E que mostraram assim, o que está mais relacionado à felicidade. Quais são os fatores mais relacionados à felicidade? Então, foram ver, será que é fator financeiro? Viram que isso aí, salvo os limites ali da carência mesmo, isso não está tão relacionado à felicidade. Ah, mas eu prefiro dinheiro. Não, é melhor ter dinheiro, claro, ninguém está falando que não é, mas não está tão determinante sobre Sim. a felicidade. Saúde física é importante, não é o mais determinante. Ah, então deve ser a saúde mental, ele é psiquiatra e tá, então ele vai puxar para esse lado, né? Por incrível que pareça, também não é o mais determinante sobre a felicidade. O mais determinante é a qualidade dos vínculos que a gente forma ao longo da vida. Por quê? Porque mesmo que você passe problema em todas as outras esferas, se você tiver bons vínculos formados ao longo da vida, você vai passar por essa dor com menos sofrimento. E qual estratégia e tempo a gente dedica a isso no nosso dia a dia? A gente tende a achar que os relacionamentos familiares ou com os nossos amigos queridos, eles acontecem apenas espontaneamente. Lógico, muita coisa acontece espontaneamente. Mas se você tiver uma estratégia e um tempo para nutrir isso, será que não é bacana também? Diante de estratégia para tanta coisa, a gente tem estratégia para o estudo, estratégia para a carreira, a gente tem estratégia para adquirir os bens que a gente quer ao longo da vida. E qual estratégia a gente tem para manter os bons relacionamentos? Né? O Pat Adams, que é aquele médico que ele foi eternizado no filme, né? Que foi protagonizado pelo Robin Williams, né? E ele é uma pessoa muito amável, mas muito aguda nas afirmações dele, nas palestras dele. É bem interessante de ouvir. E numa palestra dele, ele falou exatamente isso que eu estou falando, né? Quem tem estratégia para aposentadoria financeira? Quem tem estratégia para carreira? Quem tem estratégia para isso? Quem aqui está planejando trocar de carro? Tal? Tá, agora me fala, qual estratégia você tem para alimentar o amor e os vínculos que você tem mais importantes na sua vida? Aí, pessoal, isso precisa de estratégia? Precisa de dedicação. Olha, doutor, eu fiquei super emocionada com essa coisa do pertencimento, porque é muito forte isso. Essa semana passada, eu estava olhando nas redes sociais que um garoto, numa viagem de formatura de 3º ano do ensino médio nos Estados Unidos, ele se formou nos Estados Unidos, fizeram um cruzeiro nas Bahamas. E aí os colegas desafiaram ele a pular no mar. E ele pulou no mar. E ele pulou, só que na hora que ele pulou, disse que ele já não subiu mais, disse que era uma área com muitos tubarões e tudo. Então, assim, quando eu li aquilo, e eu falo, eu até me arrepia de tristeza, assim, porque eu tenho um garoto adolescente, tenho uma menina adolescente, mas eu fico imaginando a angústia daquele menino em pertencer, talvez, àquele grupo. Então, quanto isso é importante, o quanto a gente que está assistindo, que muitas vezes está correndo para dar o melhor para os nossos filhos, olha o melhor qual que é. Claro que todas as outras áreas estão envolvidas, mas o melhor para os nossos filhos é fazer com que eles se sintam pertencentes. Exato, Viviane. Você chegou no ponto e não repare não, qualquer palestra, qualquer participação que eu tenha, eu dou um jeito de desviar e falar nisso, porque isso é o mais importante. É o mais lindo. Porque um adolescente que tem uma coesão familiar, ele não vai precisar, ele não vai se desesperar para ter um senso de pertencimento como esse. Todos nós precisamos disso, nós somos seres sociáveis, né? Então, em maior ou menor grau, a gente vai... faz parte da nossa existência, da nossa interação, da nossa contribuição com a sociedade, ter senso de pertencimento que vai mudando ao longo da vida, num canto, no outro, com maior grau de intensidade ou não. Mas onde que está o começo de tudo? Está na família, desde a mais tenra idade. Agora, se a família não tem coesão, se o próprio senso de pertencimento na família não faz muito sentido para a criança e para o adolescente, ele vai buscar desesperadamente isso em algum outro canto. Por isso que eu falo que o investimento tem que ser na coesão familiar. E isso é muito conhecido, por exemplo, para resiliência. Tem estudos que mostram, eu tenho um texto sobre isso, inclusive já saiu em algumas revistas,
que o chamado, que os psicólogos chamam de apego seguro na infância é um dos determinantes se esse adulto vai ser um adulto resiliente ou não. Começa desde a mais tenra idade. Então, a partir do momento que um sapatinho está lá apertando o bebê, ele não tem discernimento algum, tadinho, do que está o incomodando, mas ele começa a chorar. Chamar por ajuda, clamar por ajuda de alguém. Aí vem o cuidador, vem o pai, a mãe, vai lá e solta um pouquinho o sapatinho dele e se sente confortável. O que ele está aprendendo desde a mais tenra idade? Que ele vai ter apoio para superar as adversidades dele. E isso aí vai se desenvolvendo ao longo da infância. Então imagina um jovem que sofreu bullying, por exemplo, ou que sofreu qualquer outra intempérie aí normal da vida do desenvolvimento de qualquer criança. Quando ele chegar em casa, ele vai ter alguém que discuta aquilo de uma maneira que faça sentido para o mundo dele, com o repertório que ele tem, de uma maneira que aquilo faça sentido e que vai prestar apoio e vai dar uma solução. Ou não vai dar solução alguma, mas ele vai se sentir acolhido, pelo menos, e vai compreender melhor aquele problema, vai poder olhar de cima aquele problema. Esse jovem, quando ele passar por uma outra intempérie, que vai ser o aprendizado dele? Vai ser assim, olha, tudo bem, eu estou passando por um problema aqui, mas eu vou chegar em casa, eu vou ter um porto seguro, eu vou conversar e eu vou entender melhor isso que está acontecendo. Então, por mais que ele passe por aquela dor, o sofrimento acaba sendo menor. Alguém pode falar assim, não, mas isso aí cria crianças dependentes. Tem até uma piada, né? O filho tá na beliche, o pai fala, pula, eu vou te segurar. Aí o filho vai pular, ele não segura, cai, se esborracha no chão, falou, pô pai, isso aí é pra você aprender a não confiar em ninguém. Mas aí não pode confiar no pai, né? Aí não pode confiar. Então, essa criança sofre um desamparo. Tá. Então, ela cristaliza na personalidade dela esse desamparo. Isso vai fazer dela uma pessoa forte? Muito pelo contrário. É esse o erro. Olha. Muito pelo contrário. Mas não vai criar crianças dependentes? Se o pai socorrer, você fala, não, calma. A gente não está falando de superproteção. A gente está falando da pessoa ter um senso de pertencimento e coesão na família, onde ela vai encontrar amparo para a resolução dos problemas. O lugar dela, né, doutor? Exatamente. Ela tem um lugar ali. Exatamente. A gente não está falando de superproteger ou tentar privar a criança e o jovem das experiências que ele tem que passar, dos dissabores e das decepções que ele tem que passar. Mas ele fazer o passar por isso com segurança. E ele vai desenvolvendo a independência dele ao longo do tempo. Aquele que não encontra essa segurança, aí sim, ele não aprende isso ao longo da vida e torna-se uma pessoa mais insegura. No futuro, uma pessoa desesperada por um senso de pertencimento, muitas vezes em ambientes e naquelas microcomunidades que não valem nada a pena. Olá, muito obrigado por ter chegado até aqui. Meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. Aqui nós falamos de saúde emocional, bem-estar e comportamento. Se você gostou desse corte, deixa o seu like, que isso é muito importante pra gente. E também se inscreve no canal, é muito fácil. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e clica no sino, assim você não perde nenhuma novidade. Se você gosta desses temas, para me seguir em todas as redes é sempre Psiquiatra Fernando Fernandes. Se você gostou desse corte e quer ver a entrevista completa, o link está na descrição. Por enquanto eu deixo esses vídeos aqui para você continuar me assistindo. Muito obrigado novamente, fique com Deus e até um próximo vídeo.